Meus caros amigos e amigas, mais uma vez nós estamos aqui nesse sábado para refletir um pouco sobre a liturgia desse primeiro domingo da Quaresma. Bem, se todos os domingos a Igreja coloca para nós uma reflexão bastante profunda, mais ainda na Quaresma, os domingos apresentam para nós uma reflexão bastante profunda. E é o caso desse primeiro domingo da Quaresma. Queremos então meditar nessas leituras todas que a Igreja nos coloca, no sentido, né, que a Igreja quer que a gente entenda nesse primeiro domingo. Vamos rezar, vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua bênção, a sua graça, nos dê exatamente a assistência do Espírito Santo para que a gente interprete tudo de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina. É o mais importante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito Santo, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos recomendamos nesta hora, Pai Santo, aos teus cuidados. Nos recomendamos a vós, Senhor Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador. E nos recomendamos a vós, o Divino Espírito Santo, para que, com a mesma inspiração que o Senhor deu aos agiógrafos, aqueles que escreveram a palavra de Deus, nos dê também a mesma inspiração para que nós possamos compreender estas palavras. E que a Virgem Santíssima, meus irmãos, a nossa mãe, a nossa guia espiritual, a nossa mãe espiritual nos conduza nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês que já estão aí sintonizando comigo nessa live. Helena, Maria José, Maria Neuci, Danilo Montanari, Eliana Retori. Muito boa noite a vocês todos. E que nós possamos fazer aqui uma boa reflexão. Estamos começando, meus irmãos, um tempo que São Paulo chama lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, né, versículo 1 até 2, São Paulo diz, um tempo favorável, o dia da salvação. Né? São Paulo diz, né, é o momento favorável. Né? Não deixe passar em vão a graça de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar, meus irmãos, é isso. Quando a igreja fixa alguma coisa aqui na terra, Deus fixa no céu. Okay? Porque Jesus disse para os apóstolos, junto com São Pedro, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 18, tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Aquilo que ele já tinha dito para Pedro, sozinho, está lá em Mateus 16, 18, né? Que você, Pedro, ligar na terra, eu ligo no céu. Ele disse depois para a igreja. 2 capítulos depois, Mateus 18, 18, ele fala, né, para os apóstolos junto com Pedro. Tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, meus irmãos, se a igreja, assim, imitando, né, aqueles 40 dias de Jesus no deserto, onde ele enfrentou o demônio, né, que queria afastá-lo, né, da missão que o Pai o deu. Essa foi a intenção da tentação do demônio, como nós vamos ver, né, no Evangelho. Né? E o demônio quer também nos afastar, né, daquilo que Deus quer de nós, da vontade de Deus. Né? Então, esse tempo, a igreja coloca para nós como um tempo favorável.
Ora, se a igreja põe como um tempo favorável, o céu também põe como um tempo favorável. O que equivale a dizer que é um tempo de graças, é um tempo de bênção, é um tempo de mudança, um tempo de conversão. Mas é preciso que a gente, né, coopere com a graça de Deus. Porque a ação de Deus em nós, ela depende da nossa resposta. Né? É uma causa mista. É o natural e o sobrenatural. Santo Agostinho dizia, o natural, né, depende, o sobrenatural depende do natural. A graça age na natureza. Não dispensa a natureza, não. Conta com a natureza e melhora a natureza. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar nessa reflexão é que nós temos um tempo favorável, o dia da salvação. E todas as leituras, não é, estão exatamente a isso. Não é? A gente vai ver Jesus levado ao deserto, né? E ali ele vê aquele tempo de oração, aquele tempo de penitência. O deserto, meus irmãos, é o lugar da oração, é o lugar do encontro com Deus. A gente pode fazer um deserto até na cidade, até na sua casa, né? Se você faz silêncio, se você encontra com Deus. Né? Todos os grandes homens passaram pelo deserto. Abraão, Isaac, Jacó, João Batista viveu o tempo todo no deserto. Elias passou 40 dias no deserto antes dele cumprir a missão que Deus tinha para ele. Né? O deserto é o tempo dos homens fortes, o tempo de oração. Né? Então, a gente vai ver exatamente isso que Jesus quis viver, né? Porque o demônio quis afastá-lo, né, da sua missão de Salvador, né, como Deus queria. Né? O homem pecou, o homem ofendeu a Deus, o homem foi expulso do paraíso, o homem e a mulher, porque ofenderam gravemente a Deus, perderam o reino de Deus, perderam o céu. Né? Então, Cristo, para nos resgatar, o Messias, para nos trazer de volta para Deus, nos reconciliar com Deus, ele teve que pagar o preço à justiça divina. Nós ficamos com a misericórdia, mas Cristo ficou com a justiça, ou seja, ficou com a pena que ele teve que cumprir. Né? Então, todas as leituras de hoje colocam exatamente isso para nós. Né? Esse sentido de reconciliação com Deus, sentido de fidelidade a Deus. É outra coisa que as leituras colocam para nós bem claro. Né? Então, a primeira leitura, tirada lá do Deuteronômio, depois do Salmo 90, Salmo maravilhoso, que inclusive o demônio cita para Jesus numa das tentações. Né? Depois São Paulo fala na carta aos Romanos da importância dessa fidelidade a Deus, e temos o Evangelho de São Lucas, que narra então a tentação que Jesus sofreu no deserto. Vamos aqui desdobrar tudo isso. Eu quero dizer a você que quando eu preparo essa aula, eu não tiro essas coisas da minha cabeça. Não. Eu uso vários textos importantes, né? Um livro muito bom, né? Que é da coleção, né? da Escola de Navarra, do Opus Dei, onde detalha, explica o Evangelho. Né? Uso também um texto maravilhoso chamado Intimidade Divina, né, que explica os evangelhos de cada domingo, muito bom. É um texto que eu trouxe, inclusive, um livro que eu trouxe, inclusive, de Portugal. Então, quero dizer a você que não é da minha cabecinha só que eu tiro essas coisas, não. Procuro fazer à luz da igreja, à luz daquilo que o catecismo da igreja também nos ensina. Bom, na primeira leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 26, de 4 a 10, a gente vê, né, Deus, assim, a fidelidade de Deus, né, a fidelidade do povo do Antigo Testamento, na frente de Moisés, a Deus. Diz assim o texto: assim Moisés falou ao povo: sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então, na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Né? Está se referindo à ida do povo judeu para o Egito, né, com Jacó. Né? Ali se formou um povo grande, forte, numeroso, né, quando o povo judeu se multiplicou ali no Egito durante 400 anos. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor,
o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão. Né? É quando Deus chama Moisés para libertar o povo lá da escravidão do faraó. Né? E aí ele continua dizendo, né? E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido. É a fidelidade de Deus, né, ao povo. No meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a esse lugar. Que lugar? O deserto, onde o povo vai chegar na terra prometida. Conduziu-nos a esse lugar e nos deu esta terra, Palestina, onde corre leite e mel. Por isso agora, aí vem a fidelidade do povo a Deus, no Antigo Testamento. Por isso agora, trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Então, é a fidelidade do povo no Antigo Testamento a Deus. Né? Aquele povo começou com Abraão, Isaac, Jacó, aquela fome que houve ali na Palestina, foram para o Egito, ficaram ali mais ou menos 400 anos, até começaram a ser oprimidos pelo faraó. Deus o liberta com braço forte, né? Mão forte e braço estendido, faz aquele povo passar pelo deserto 40 anos e chega até a terra onde corre leite e mel, a Palestina. Mas aí esse povo vai adorar a Deus. Ok? Bom, e aí nós temos o Evangelho, depois eu volto para o Salmo e volto para a Carta de São Paulo. Eu vou primeiro para o Evangelho, onde São Lucas narra assim, com bastante detalhe, como também a gente vê que São Mateus também narrou com bastante detalhe, né, a tentação de Jesus no deserto. Todos os dois evangelistas, São Lucas e São Mateus, narraram com bastante detalhes. Né? Ou seja, é algo que ficou assim marcante para os apóstolos. Certamente Jesus contou sobre essa tentação no deserto a eles, porque Jesus estava sozinho no deserto. Como é que os apóstolos, é uma coisa que eu fico pensando, como é que os apóstolos narraram com detalhe essa tentação de Jesus no deserto? Certamente Jesus contou para eles, para que eles pudessem então mais tarde escrever. Né? Então, a gente sabe que, meus irmãos, Jesus é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Né? Diz lá a carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, e no capítulo 4, versículo 15. Em duas vezes, a carta aos Hebreus destaca isso. Jesus é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, ele foi tentado no deserto como homem e não como Deus. Claro, o demônio não podia tentar Jesus como Deus, de jeito nenhum. Né? Seria uma exorbitância. Mas, como Jesus assumiu a nossa natureza humana, se fez homem, então aí ele podia ser tentado. E a primeira coisa que eu acho muito interessante nessa narrativa São Lucas dizer aqui, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. Lá no texto de São Mateus diz que o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado. A gente fica perguntando por quê? Por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto? Há uma explicação muito clara para isso. E eu gostaria de colocar aqui. A gente sabe, meus irmãos, que a igreja chama Jesus de um novo Adão e chama Maria de a nova Eva. Ok? Adão tinha nele toda a humanidade, porque Adão é a semente da humanidade, é o nosso pai. Né? Quando ele pecou, né? Pecado de soberba, de orgulho, de desobediência a Deus, e foram expulsos do paraíso, né? A humanidade foi expulsa com ele, porque nós nascemos de Adão, e Adão estava longe de Deus, separado de Deus, então nós todos nascemos com o pecado original. Esse pecado que não é um pecado de culpa, é um pecado de herança, é uma carência, né? Como diz a teologia. Bom, para resgatar a humanidade de volta para Deus, era preciso um outro homem que resgatasse a humanidade. Mas era preciso pagar à justiça divina um preço infinito, porque o pecado de Adão e Eva provoca, e o nosso pecado também, provoca a Deus uma ofensa infinita, não é? Porque Deus tem uma majestade infinita. Então, só alguém que pudesse oferecer a Deus
um resgate de valor infinito, podia redimir a humanidade. Então, como diz o catecismo da igreja, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não seria suficiente para isso. Tinha que ser alguém que fosse homem, mas também fosse Deus. Bem, então, Jesus vai fazer esse resgate. E aí ele começa exatamente ali onde Adão caiu. Ou seja, Adão foi tentado pelo demônio e caiu. Então, Jesus vai ser tentado pelo demônio e vai vencer. Aí começa a redenção da humanidade. Aí começa a vitória da humanidade. Jesus quis se submeter àquela tentação. Ele não precisava se submeter, mas ele quis vencer o demônio, exatamente que tentou Adão. Ele é o novo Adão. E aí, as 3 tentações que São Lucas narra com muito detalhe. Né? Isso tem para nós vários ensinamentos importantes. Se Jesus foi tentado, meus irmãos, nós também somos tentados. É por isso que a gente reza no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que Deus permite que a gente seja tentado? Os santos doutores da igreja dizem que quando a gente é tentado e vence a tentação, a gente cresce em virtude, cresce em santidade. Porque se a gente passa por uma tentação e vence a tentação por amor a Deus, não cede ao pecado, você dá a Deus uma prova de amor. Então você cresce. A gente sabe que Deus usa até o demônio para que o reino dele aconteça, de maneira misteriosa que nós não entendemos muito bem. Mas aí Jesus manda a gente pedir, né? Não nos deixeis cair em tentação. Uma coisa é a gente ser tentado, outra coisa é cair em tentação. Não é? Há 3 tipos de tentação, vamos dizer assim. Uma primeira é só uma sugestão ao pecado que você rejeita e não há pecado. Não há pecado em ser tentado. O sentir não é pecado. O pecado vem do quê? Do consentir. Bem, aí se a pessoa consente no pecado, aí entra a imoralidade. Se deleita na tentação, dá margem à tentação, aí você cai no pecado. Então Jesus diz: não nos deixeis cair em tentação. Né? Bom, aí São Lucas vai dizer aqui para nós: ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. O 40 dias nós não somos obrigados a entender exatamente como 40. Né? O 40 na Bíblia ele tem um significado assim de um tempo longo de provação. 40 anos que aquele povo atravessou o deserto. 40 dias do dilúvio. Né? 40 dias em que Elias esteve no deserto. E são muito, o 40 aparece muito. Né? Então, é um tempo longo, né, de provação. Foi tentado durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. É um jejum realmente severíssimo, né? Porque Jesus ia enfrentar o demônio como homem. Aí é que está, meus irmãos. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bom, a primeira investida do demônio contra Jesus é para que Jesus use o seu poder divino. Aí, alguns exegetas entendidos da Bíblia acham que o demônio tinha dúvidas se Jesus era o Filho de Deus. Eu vou tentar. Se ele transformar a pedra em pão, de fato ele é o Filho de Deus. Mas aí Jesus se esconde. Não. Ele não vai usar o poder divino que ele tem, porque ele tem que vencer o demônio como homem, porque Adão foi vencido como homem. Então ele lança no rosto de Satanás a escritura sagrada, aí que eu acho muito interessante. As 3 vezes que Jesus enfrentou a tentação do demônio, ele lança no rosto de Satanás a palavra de Deus. Ele fala para o demônio: está escrito. Ele cita o Deuteronômio 3 vezes. Como é importante o livro do Deuteronômio, meus irmãos. 3 vezes Jesus cita o Deuteronômio para o demônio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o demônio recua. É interessante isso.
Parece assim que quando a palavra de Deus bate no rosto do demônio, o demônio parece que cai para trás. E ele muda a tentação. Ele percebeu que não adianta querer fazer Jesus, querer transformar, né, pão, pedra em pão. E mesmo Jesus com muita fome, Jesus se entrega à providência divina. Jesus confia em Deus e não vai na palavra do demônio. O que aconteceu lá no paraíso com Adão e Eva? Ao invés de eles ouvirem a Deus, eles ouviram o demônio e foram comer aquela fruta proibida. Jesus faz o contrário. Não, me entrego à providência divina. Né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, meus irmãos, isso também para nós é um alerta. Nem só de pão vive o homem, nem só de dinheiro, de comida, de casa, de carro, de vida. Não, mas de toda a palavra que sai da boca, ou seja, da vontade de Deus. Né? Assim como o demônio quer fazer Jesus viver só lá da comida, né, do pão, né, a gente também é tentado a isto. Querer viver só do bem-estar, do prazer, né, e rejeitar a palavra de Deus. Não. Ok? Bom, depois aqui diz São Lucas o seguinte, né, o diabo levou Jesus para o alto, né, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Meus irmãos, que coisa chocante. O demônio se diz dono do mundo. Por quê? Porque há uma explicação que vem lá do livro do Gênesis. Deus criou o mundo e entregou para o homem. Deus chamou Adão para dar nome a todas as coisas. E diz lá a Bíblia, o nome que Adão deu às coisas é o seu verdadeiro nome. E Deus fez Adão e Eva, entregou para eles a terra. Crescei, multiplicai e submetei a terra. Ora, quando Adão e Eva pecaram, né, o mundo também sentiu isso. Por isso que Deus depois disse para Adão e Eva, não é? Adão, agora meu filho, agora você vai ter que tirar o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Porque a terra agora vai produzir abrolhos e espinhos. Não era para ser assim. Então a terra também, meus irmãos, de certa forma, o mundo, de certa forma, ficou sujeito ao demônio. Ok? Por isso que o demônio está dizendo aqui, tudo me foi entregue. São João não diz, lá na primeira carta dele, São João diz, o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse que jaz no maligno? É um mundo que só pensa na glória, só pensa no prazer, né? Só pensa na fama, né? Os deuses desse mundo, né? Então ele promete para Jesus, né? Eu te dou tudo isso desde que você prostrado me adore. Ai, que ousadia! Sabe? É o que o demônio quer fazer, meus irmãos, com a gente. Ele quer fazer a gente, ao invés de amar e servir a Deus, servir a Ele. E para isso ele oferece para nós o poder, a glória e o prazer, fora do plano de Deus. Então, sabe, quem se entrega a uma vida só de prazer, violando inclusive os mandamentos de Deus, de glória, de ostentação, de luxo, de sede de poder, pode ter certeza que aí tem a influência do demônio. Não tenha dúvida. Porque daí vai gerar corrupção, daí vai gerar malversação do dinheiro público, daí vai gerar uma série de coisas, como a gente vê aqui no nosso Brasil. Sabe? Vem comigo, eu te dou tudo. Né? É como se Jesus dissesse assim para o demônio dissesse para Jesus, para que você ficar aí, sofrendo aí com esse povo judeu aí, você sendo perseguido pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, sendo aí ameaçado de apedrejamento, até na sua cidade de Nazaré. Para com isso, larga tudo isso de lá, vem comigo, eu vou te dar prazer, poder, ostentação, luxo, glória. Larga disso, você é Deus. Você é Deus, vai viver como um homem aí, mendigo.
Você entende qual era a intenção do demônio? A intenção do demônio, meus irmãos, dizem os teólogos, era retirar Jesus do messianismo que ele tinha que viver. Ou seja, o messianismo da cruz, do servo de Javé, né, que ia matar a nossa morte com a sua morte na cruz. Ia pagar a justiça divina, o preço do nosso pecado, de toda a humanidade, com o seu sofrimento. E o demônio sabia disso, então queria retirar, fazer Jesus ter aí um messianismo glorioso. Aí vem a terceira tentação. Quando Jesus lança no rosto dele, né, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Ele cita o Deuteronômio de novo, o demônio de novo recua. Parece que a palavra bate no rosto dele, ele vai para trás. Mas ele volta. Mais uma tentação. São Lucas nasce aqui, né? Interessante. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração. Olha aqui, que ousadia. Tudo isso será seu. O mundo será seu. Meus irmãos, nós não podemos prostrar diante do demônio, de jeito nenhum, para querer ganhar o mundo. É aquilo que Jesus fala, de que vale você ganhar o mundo inteiro se você vem perder a sua alma. Pelo amor de Deus. Bem, Jesus respondeu, a Escritura está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, só Ele servirá. Deuteronômio. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém. Aí vem a terceira tentação. Ele não desiste, né? Colocou Jesus sobre a parte mais alta do templo, o chamado pináculo do templo, onde ficava ali os sentinelas vigiando, né? Ele disse, se és filho de Deus, olha aí a dúvida, o demônio tinha essa dúvida ainda, né? Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, olha que ousadia, ele cita para Jesus o Salmo 90. Deus ordenará aos seus anjos a teus respeitos que te guardem com cuidado, né? Para que teus pés não tropecem em alguma pedra. E mais ainda, eles te levarão nas mãos. Jesus respondeu, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Está aí. Agora o demônio quer fazer Jesus ser recebido como um Messias triunfante, né? Um Messias poderoso, como se fosse um Messias assim, político, salvador da pátria. Pula lá do alto do templo, os anjos vão te sustentar na sua mão, você vai descer assim, né, como que em paraquedas no meio daquele povo, e aquele povo vai te aplaudir, vai te receber como o grande Messias, que vai expulsar Herodes, vai expulsar César, vai expulsar Pilatos, e vamos viver o tempo de Salomão, o tempo de rei Davi. De novo, que afastar Jesus do messianismo da cruz. E Jesus diz bem claro para ele, não é por aí. Está escrito. Né? Ele diz bem claro, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, gente, tentar a Deus é querer que Deus faça milagre, né? Assim, sem necessidade. Para o nosso prazer, ou para o nosso poder, ou para as nossas vantagens. Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? E a Escritura diz, né, depois de terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Sabe, o Santo Agostinho diz, né, aliás, Santo Tomás de Aquino aqui diz, que o demônio esgotou todos os recursos de tentação que ele tinha. Então aí Santo Tomás de Aquino diz uma coisa muito interessante. Essas são as tentações que também o demônio tenta contra nós. A tentação são três. Do prazer, do poder e da glória, da vanglória. A gente tem que tomar cuidado com esses três deuses falam. O prazer. Ele quis fazer Jesus transformar pedra em pão de maneira gratuita, satisfazer e tal. É uma simbologia do prazer. Né? Do poder, eu te dou o mundo inteiro, toda a glória me foi dada, eu te dou. Terceiro, né? A vanglória, né? Te joga lá do alto do templo, as pessoas vão te aplaudir, né? Aí é o orgulho, a vaidade, o exibicionismo,
É o que nós também sofremos. Por isso que a igreja coloca para nós as grandes virtudes da humildade, do escondimento. O que você tem que você não recebeu de Deus? Pergunta São Paulo. E se tudo que você tem você recebeu de Deus, do que você se vangloria? Né? Se tudo que você é, tudo que você tem, depende de Deus, recebeu de Deus, do que você se vangloria, então? Né? É uma vanglória, uma glória vazia. Ok? Bom, tem muitas coisas bonitas que a gente pode ainda aqui refletir. Né? Jesus ensina com a sua tentação do deserto, ele nos ensina também como enfrentar a tentação. Em primeiro lugar, a oração. Né? Você repara que Jesus estava na intimidade de Deus. Como é que a gente percebe isso? Quando ele cita a palavra de Deus, ele está na intimidade de Deus. Ele sente Deus ali presente com ele. Então, a oração é essa intimidade com Deus, que nos dá força. Depois ele jejua, porque ele enfrentou o demônio como um homem. Então, muitas paixões desordenadas dentro de nós, meus irmãos, nós só quebramos com o jejum e com a oração. Sabe? As paixões desordenadas do sexo, as paixões desordenadas da corrupção, as paixões desordenadas, não sei, da maledicência, da língua. A gente quebra com o jejum, com a oração. Depois, a vigilância. Vigiar. No Horto das Oliveiras, Jesus falou para os apóstolos, né? Pediu que eles orassem, vigiassem com ele 1 hora, porque a sua alma estava triste até a morte. E eles dormiram. Né? Naquele momento terrível. Dormiram. Então Jesus disse, vigiai e orai. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então uma coisa muito importante, meus irmãos, para a gente não cair em tentação, não cair no pecado, é a vigilância. O que é a vigilância? Você não se expor a uma situação de pecado. Se você sabe que você, jovem, vai sair com aquela turma lá, você vai pecar, vai beber, vai prostituir, vai não sei o que, então não vai. Se você sabe que você sai com a sua namorada para um lugar solitário, só vocês dois, ali vocês vão pecar, então não vai. Vigia. Ok? Se você sabe que você não pode mexer com aquele dinheiro, porque senão você vai acabar entrando na corrupção, então não entra naquela. Então, a vigilância é exatamente isso, não se expor a uma situação de pecado. A teologia moral diz assim, quando você se expõe a uma situação de pecado sem necessidade, você já está pecando. Vou dar um exemplo. Um jovem, por exemplo, que está aí no seu computador ou no seu celular, né? E ele sabe que não pode ficar vendo filme pornográfico, porque senão de repente ele cai no pecado. E ele diz assim, não, só um pouquinho. Eu vou olhar só um pouquinho e depois eu desligo. Já pecou. Porque se expôs a uma situação de pecado. E aí, o pouquinho vira um pocão. E ele acaba caindo. Então, por isso Jesus fala, vigiai e orai. E a oração dá força para a gente vigiar. A oração, pela graça, dá força para você dizer, não vou entrar nessa. Não vou sair nesse convite. Porque eu sei que nesse convite eu vou naufragar. Entendeu? Então reze. Rezar o quê? Reze com o coração. Reze o seu terço. A sua, não sei, meditação da palavra de Deus. Né? Reze, veio uma ladainha de Nossa Senhora. Mas reze com o coração. Não é rezar só com a boca. Não. Reze um terço bem rezado, devagar, meditando os mistérios. Ok? Todo dia. Reze o ofício de Nossa Senhora, por exemplo, bem rezado. Você vai ver que você vai ter força para dizer não à tentação. Né? Vai dizer não à tentação. Depois, também, na hora da tentação, 2 coisas importantes que os santos nos ensinam. Primeiro, se unir a Deus. Na hora da tentação, parece que Deus sumiu da gente. Parece que Deus nos abandonou, mas não abandonou, não. Santa Catarina de Sena, um dia, depois de uma fortíssima tentação de sexo, em que ela
gemeu naquela tentação. Ela perguntou para Jesus: Jesus, aonde que você está? E Jesus falou para ela: eu estava no seu coração, vendo você lutar bravamente contra Deus, contra o demônio. Eu estava ali, assistindo e ajudando. Ok? O nosso telefone está tocando aqui de vez em quando, porque eu não estou usando o Wi-Fi, eu estou usando o 4G, e o 4G eu não consigo impedir as ligações de cair. Mas vamos continuando, certo? Se cai alguma ligação, eu anulo e a gente continua a nossa conversa. Bom, então, eu estava dizendo, né, no momento da tentação, é importante se unir a Deus. Não olhar para a tentação, não olha para, se une ao Pai, se une a Jesus, se une ao Espírito Santo e se abandona na mão de Deus. E reza assim: Senhor, me dá força para vencer essa tentação. Me dá força para sair. E Deus dá. Por quê? Porque São Paulo fala, na primeira carta aos Coríntios, né, lá no capítulo 10, São Paulo diz assim: Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não deixa nós sermos tentados além da nossa força. E junto com a tentação, Ele nos dá a graça para a gente suportar a tentação e sair dela. Olha que palavra maravilhosa de São Paulo. Está na primeira carta de São Paulo, capítulo 10, se não me engano, aí o versículo 13, não sei, por ali. São Paulo fala assim: Deus é fiel. Ele não nos deixa ser tentados acima das nossas forças. E junto com a tentação, Ele nos dá a graça de nós vencermos a tentação, suportar a tentação e sair dela. Isso quer dizer que se a gente sucumbe na tentação, é porque a gente não rezou, a gente não vigiou. Porque se a gente vigiar e rezar, a gente tem a graça de Deus para não sucumbir na tentação. Ok? E a tentação, meus irmãos, né? Deus sabe por que permite a tentação. É porque a gente cresce em virtude, como eu já falei. A igreja ensina isso. Mas é muito importante, sabe, no Pai Nosso, a gente rezar. Não nos deixeis cair em tentação. Não seja autossuficiente. Não seja arrogante e pensar: eu venço o demônio. Né? Meu pai dizia que tinha um amigo que ele não acreditava em Jesus, não acreditava, né? E ele dizia, meu pai falava para ele, né, do perigo de perder a vida, ir para o inferno. Diz que ele dizia assim para meu pai: pois olha, eu vou para o inferno domar Satanás. Ele era domador de cavalo. Eu vou para o inferno domar Satanás. Não pense nunca nisso. Nunca seja autossuficiente, arrogante, prepotente diante do demônio. Não. Só Deus pode com ele. Então, por isso que a gente tem que pedir, e muito: Senhor, hoje não nos deixe cair em tentação. E livra-nos do mal. Esse mal aí, meus irmãos, é um mal com M maiúsculo. É Satanás, é o demônio. Livra-nos, Senhor, do mal. Tem misericórdia de nós. O Senhor sabe que nós somos miseráveis, Senhor, nós somos fracos. Nós não temos força, poder para vencê-lo. Então, livra-nos, Senhor, do mal. Sabe, meus irmãos, o Pai Nosso é a oração completa. Oração que saiu do coração de Jesus. Se Jesus colocou isso para nós, e veja que encerra o Pai Nosso, aqueles 7 pedidos que a gente faz a Deus, né? Muito sério. Bom, eu queria ainda agora voltar aqui, né? Voltar aqui. Tem muitas coisas que a gente podia refletir ainda, mas o salmo da missa de hoje é o Salmo 90. Que maravilha o Salmo 90. É um dos salmos mais maravilhosos. É um salmo de confiança em Deus. Sabe, eu rezo esse salmo todo dia. Até decorei. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: vós sois o meu refúgio, a minha cidadela, o meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas plumas, sob tuas asas encontrarás refúgio. Tua fidelidade te será um escudo de proteção.
Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa na luz do dia, nem a epidemia que se propaga nas trevas, e nem o mal que graça no meio-dia. Caiam 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Verás com teus próprios olhos, contemplarás os castigos dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio. Que beleza, meus irmãos, o Senhor é o teu refúgio. Né? E aí o salmista vai colocando, né, que os teus anjos te sustentarão nas tuas mãos para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Sob serpentes e víboras andarás. Calcarás aos pés o demônio, o dragão, né? Será favorecido de longa vida. Como confiou em mim, mostrar-lhe a minha salvação. Sabe? É um salmo de confiança, meus irmãos, que traz a nós uma proteção, traz a nós uma segurança. Reze esse salmo todo dia. Eu todo dia rezo o salmo. Já faz muitos anos até já decorei. Porque sabe, meus irmãos, a palavra é palavra de Deus. E a palavra de Deus tem um poder extraordinário. O profeta Isaías, no capítulo 55, o profeta Isaías diz assim, né, que a palavra de Deus, assim como a chuva cai do céu, penetra na terra e faz a semente brotar, dar a árvore e dar o fruto, aí depois a água volta para o céu, para as nuvens, assim é a palavra de Deus. Né? O profeta diz assim, assim é a palavra que sai da minha boca, não volta sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Está aí. Sabe, meus irmãos, nenhuma palavra de Deus cai no vazio. Nenhuma palavra de Deus cai. A palavra de Deus, a carta aos Hebreus, é eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar até a alma do espírito. São Paulo, quando escreve para Timóteo, fala: Timóteo, a palavra de Deus é útil para exortar, consolar, edificar, formar o homem de Deus na justiça. Meus irmãos, se Jesus usou 3 vezes a palavra de Deus para enfrentar o demônio na tentação, nós também devemos fazer a mesma coisa. Ok? Mas aí, para você usar a palavra de Deus na hora da tentação, você tem que primeiro mastigar a palavra de Deus antes. Você tem que consumir a palavra de Deus antes. Você tem que meditar. Essa palavra tem que entrar na sua vida. Ok? Aí você vai sacar essa palavra de Deus como uma arma. Né? São Paulo compara a palavra de Deus com uma espada do Espírito. Quando ele fala lá em Efésios 6, o combatente espiritual, usa o capacete da salvação, a couraça, tá? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bonito, né? Bem, vamos aqui rapidinho para a carta aos Romanos, que é a leitura de hoje, dessa missa também. É Romanos 10, de 8 a 13. São Paulo diz assim: o que diz a Escritura? Ele fala: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. A palavra está perto de ti. Está aí, a Bíblia está aí, perto de você. Né? Na tua boca, que você lê, você proclama, e também no seu coração. Esta palavra é a palavra da fé, ou seja, a palavra de Deus, que nós pregamos. Aí São Paulo fala uma coisa maravilhosa: se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então São Paulo coloca 2 coisas aqui muito importantes. É a fidelidade a Deus no Novo Testamento. A gente viu a primeira leitura, a fidelidade de Deus no Antigo Testamento. Né? Depois que aquele povo chegou lá na Terra Prometida, né? Depois de colocar os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. É a fidelidade no Antigo, a fidelidade no Novo Testamento que São Paulo fala. Né? Que coisa bonita isso. Né? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, ou seja, se você der um testemunho público da sua fé, sem medo. Né? Às vezes acontece a procissão nas ruas, tem gente que tem vergonha de ir na procissão. Nossa, vamos me chamar de Carola, vamos chamar de Beato.
Não. A procissão é para você manifestar a fé pública. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus ressuscitado. É o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus disse um dia, aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Ave Maria. Deus nos livre disso. A gente ter vergonha de Deus diante dos homens e Deus ter vergonha de nós diante dos seus anjos. Não, de jeito nenhum. Os mártires preferiram a morte do que ter vergonha de Jesus, do que negar Jesus. Preferiram até a morte. Né? E aí, São Paulo continua dizendo aqui, é crendo no coração que se alcança a justiça, ou seja, crendo que Jesus é o Senhor, que morreu, ressuscitou para a sua salvação. Crendo nisso, é que São Paulo diz, se alcança a justiça. A justiça quer dizer o perdão dos seus pecados, a justificação diante de Deus. E é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não ficará confundido. Olha que coisa bonita. Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Né? Vencerá. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que bonita essa frase, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Nós rezamos no texto da misericórdia, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está aí, meus irmãos. Então, é preciso ter essa adesão da mente e do coração a Jesus. É isso que ele quer. Né? E fazer essa profissão pública da nossa fé sem vergonha. Né? E assim a gente vai viver de acordo com a vontade de Deus. Então está aí o que a igreja, resumidamente, coloca para nós, né, neste domingo, né, esse primeiro domingo da Quaresma. Ok? Vamos rezar um pouquinho para terminar. Quero pedir ao Senhor com você, pedir ao Pai, pedir a Jesus, ao Divino Espírito Santo, que nos conceda essa graça de imitar Jesus na luta contra o demônio, na luta contra a tentação, na luta contra o pecado. Senhor, concede-nos a graça de não cair em tentação, a graça de ser livres do mal, a graça, Senhor, de estar sempre em estado de oração, em comunhão, em união convosco, e assim nós venceremos toda a tentação. Né? Que nós possamos estar sempre também, Senhor, mergulhados na Tua Santa Palavra, sacando, Senhor, né, como a espada do Espírito, Tua Palavra, os momentos de tentação, de provação, de, né, tribulação. Parece que às vezes o demônio quer esmagar, Senhor. Ajuda-nos com a Tua graça, né, com a Tua Palavra, a vencer esses momentos, né, de terrível tentação, de ofuscação, né, da mente, da alegria e de tantas coisas. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, aquela que desde os primórdios recebeu de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, ó Virgem Maria, Mãe de cada um de nós, cubra cada um de nós com o seu manto de santidade, de justiça, de poder. Esmaga, Mãe querida, com os teus pés virginais, a cabeça da serpente maligna que quer nos derrubar, que quer introduzir na nossa casa o pecado, quer introduzir na nossa vida a ofensa a Deus. E nós pedimos também aos anjos e os santos de Deus que intercedam por nós diante de Deus. Aqueles que já estão na glória de Deus e que a igreja diz que intercedem por nós sem cessar, intercedam continuamente por nós, especialmente os nossos santos protetores, os santos que têm o nosso nome, né? E de modo especial São Miguel Arcanjo. Que nós possamos todos estar debaixo da sua proteção. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, vocês todos que caminharam comigo até agora, né? Que Deus os abençoe, que Deus dê a todos vocês aí
um santo e abençoado domingo na graça de Deus. Ok? Se Deus quiser, segunda-feira teremos a nossa live respondendo perguntas. Então, se você quiser mandar suas perguntas, né, na segunda-feira, 8 horas da noite, 20 horas, eu vou fazer uma live, se Deus quiser, até às 9, respondendo perguntas. E no sábado, se Deus quiser, vamos conversar sobre o segundo domingo da Quaresma. Fique com Deus.